Desde os primeiros suspiros da humanidade, uma pergunta persistente assombra a alma. Por que o sofrimento? Por que a dor se abate sobre os justos? Como pode um mundo tão belo, criado por um Deus de amor, abrigar tamanha angústia? Esta é a indagação que ecoa em cada coração ferido, em cada lágrima derramada. Hoje, vamos mergulhar em uma das mais antigas e profundas histórias da humanidade, um relato que não nos dá respostas fáceis, mas nos oferece uma perspectiva eterna sobre a fé, a dor e a soberania divina. Prepare-se para conhecer Jó e ser desafiado em sua própria compreensão sobre a vida. Em uma era distante na terra de Uz, existiu um homem cujo nome ressoa através dos séculos: Jó. Ele não era apenas um homem rico em posses, com milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas e uma vasta terra. Ele era, acima de tudo, rico em caráter. A Escritura o descreve com palavras que poucos homens jamais ouviram: íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Imaginem a dimensão dessa descrição. Um homem sem falhas morais aparentes, cuja vida era um espelho da retidão e da piedade. Sua família era um reflexo dessa bênção. 7 filhos e 3 filhas, todos crescidos, celebrando a vida juntos em harmonia. A mesa de Jó estava sempre farta. Seu coração estava sempre aberto. Sua prosperidade não era apenas material, mas espiritual e social. Ele era um pilar em sua comunidade, um exemplo vivo de como a fé e a bondade poderiam coexistir com a riqueza e a influência. A fé de Jó não era uma formalidade, mas a essência de sua existência. Diariamente, ele se levantava cedo para interceder por seus filhos, oferecendo holocaustos, temendo que, em meio às suas festas, eles pudessem ter pecado ou blasfemado contra Deus em seus corações. Essa era a profundidade de sua responsabilidade e amor. Ele vivia consciente da presença divina em cada aspecto de sua vida. Mas a integridade de Jó ia além de sua família e sua religião pessoal. Ele era a voz dos desamparados, a mão estendida aos necessitados. Eu era os olhos para o cego e os pés para o coxo. Eu era o pai dos necessitados e investigava a causa que eu não conhecia. Sua vida era um testemunho contínuo de um homem que não apenas possuía bênçãos, mas as distribuía com sabedoria e compaixão. Era a imagem perfeita de um justo. Mas o que aconteceria se toda essa bênção, toda essa proteção fosse misteriosamente removida? E então, a cena se transporta para um domínio que transcende nossa compreensão humana: o conselho celestial. Em um dia, quando os filhos de Deus, os anjos, se apresentaram diante do Senhor, Satanás também veio, insinuando-se entre eles. E o Criador, com sua onisciência, questiona diretamente o acusador: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma afirmação divina da perfeição de Jó. Satanás, o grande caluniador, com sua lógica perversa, responde com um escárnio frio: porventura Jó teme a Deus debalde? Não o cercaste tu de bens e da tua proteção a ele e a tudo quanto tem? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A acusação era clara. A fé de Jó era interesseira, motivada apenas pela prosperidade que Deus lhe concedia. E o maior teste da fé humana seria permitido. E então, em um dos momentos mais enigmáticos da Bíblia, Deus permite: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra a sua pessoa não estendas a tua mão. O destino de Jó, e com ele a validade de sua fé, seria testado no fogo da adversidade, para provar a genuinidade de sua devoção. O céu observava em silêncio. A terra estava prestes a presenciar uma prova sem precedentes. Jó estava em sua casa, talvez contemplando as bênçãos do dia, quando a tranquilidade
é quebrada por uma avalanche de desgraças. O primeiro mensageiro, pálido de terror, ofega. Os sabeus atacaram seus bois e jumentos e mataram seus servos à espada. Somente eu escapei para trazer a notícia. Mas a voz mal se cala e outro corre com os olhos vidrados. Fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e seus servos. Somente eu escapei para trazer a notícia. Antes que o coração de Jó pudesse processar tamanha dor, um terceiro chega cambaleante. Os caldeus atacaram em 3 bandos, levaram seus camelos e mataram seus servos. Somente eu escapei para trazer a notícia. E por fim, a derradeira e mais cruel das notícias. Um quarto mensageiro, com o rosto banhado em lágrimas, mal consegue falar. Um grande vento do deserto veio sobre a casa de seus filhos e a derrubou. Todos eles morreram, nenhum deles escapou. Em poucas horas, Jó perdeu tudo. Sua riqueza, seus bens, seu legado terreno. E a maior de todas as suas posses, seus 10 amados filhos e filhas. Qualquer um teria desmoronado, amaldiçoado a Deus, questionado o sentido da vida. Mas Jó, em meio à sua dor avassaladora, rasgou suas vestes, rapou a cabeça e, num ato de fé incompreensível, prostrou-se em terra, adorando. Suas palavras, um hino à fé inabalável, ecoaram através do tempo. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por sua desgraça. Sua fé não era condicional à sua prosperidade, era absoluta. Mas a prova não havia terminado. Jó foi então atingido pela mais terrível das aflições físicas. Feridas purulentas cobriram seu corpo, da cabeça aos pés. Ele, o homem mais respeitado e saudável da região, agora estava sentado em cinzas, um pária, um objeto de repulsa, raspando suas feridas em busca de um alívio mínimo. Sua dor era excruciante, seu corpo um templo em ruínas. E em seu tormento, até mesmo o apoio mais próximo se desfez. Sua esposa, ela mesma devastada pelas perdas e pelo sofrimento, incapaz de compreender tamanha calamidade, questiona com um grito de dor: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era o ápice do desespero humano, a tentação final para Jó. Mas Jó, mesmo em seu extremo sofrimento físico e emocional, respondeu com uma sabedoria que só a intimidade com Deus pode conceder. Assim falas como uma das loucas. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, mas sua alma estava em agonia, ansiando por uma explicação, por um sentido para tanta dor. 3 de seus amigos, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, ouvem falar de sua desgraça. Em um ato de lealdade e compaixão, eles viajam de longe para estar com ele. Ao verem Jó à distância, irreconhecível em sua condição, o choque os silencia. Rasgam suas vestes em sinal de profundo luto, choram amargamente e então sentam-se ao lado de Jó no chão, em completo silêncio. Por 7 longos dias e 7 longas noites, nenhuma palavra é proferida. Era o silêncio da verdadeira compaixão, o reconhecimento de uma dor tão imensa que as palavras seriam vazias. Um silêncio que falava mais do que 1000 discursos. Mas a dor de Jó era grande demais para ser contida. E com o primeiro lamento do patriarca, o silêncio é quebrado. E com ele, a compaixão dos amigos parece se esvair, dando lugar a uma busca por explicações que trariam ainda mais tormento. O silêncio é quebrado pelo lamento de Jó, que amaldiçoa o dia de seu nascimento. E então os amigos começam a falar. Elifaz, o mais velho, inicia: porventura o justo perece? Aqueles que semeiam o mal, isso colhem. Sua lógica era a teologia tradicional. A dor é resultado do pecado. Jó deve ter pecado, ainda que ocultamente.
Bildad segue ainda mais direto. Deus perverte o direito. Se teus filhos pecaram, foram punidos por seus pecados. Ele sugere que a calamidade é a prova da culpa, talvez até de seus filhos. Isofar, o mais implacável, sabe, pois, que Deus te castiga menos do que merece a tua iniquidade. Ele acusa Jó de hipocrisia, alegando que seu sofrimento é um castigo merecido e até leve para o que ele realmente merecia. Jó ouve e defende sua inocência com veemência. Ele sabe que não pecou, ele questiona a sabedoria de seus amigos e, em sua angústia, eleva sua voz a Deus. Não sou justo, porque me afliges, Senhor. Queria eu poder discutir minha causa diante dele. Ele anseia por uma resposta de Deus, uma explicação para sua dor aparentemente injusta, uma audiência com o próprio Criador para justificar-se. O debate se arrasta em capítulos após capítulos, sem que nenhum lado encontre a paz ou a verdade completa. Após os 3 amigos se calarem, sem ter mais o que dizer e sem convencer Jó de sua culpa, surge Eliú, um jovem que havia pacientemente observado toda a discussão, mas que se irritou com a presunção dos amigos e com a autojustificação de Jó. Ele não acusa Jó de pecado oculto como os outros, mas oferece uma nova e crucial perspectiva. Eliú argumenta que Deus não usa o sofrimento apenas como castigo, mas também como um meio de disciplina, de instrução, de purificação. Uma forma de nos lapidar, de nos ensinar a humildade, de nos revelar o caminho certo e, em última instância, de nos aproximar dele. Era uma voz de sabedoria que apontava para um propósito maior na dor, um propósito pedagógico. Eliú preparava o caminho para a voz mais importante de todas, a voz que viria a seguir e que silenciaria todas as dúvidas e acusações. E então, quando todas as vozes humanas se esgotaram, quando Jó estava em seu limite e os amigos em sua falha, o próprio Senhor responde, não de um palácio, mas do meio de um redemoinho. Ele não responde às perguntas diretas de Jó sobre o porquê de seu sofrimento. Em vez disso, ele faz a Jó uma série de perguntas sobre a criação, a natureza, o poder e a sabedoria divinos. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem encerrou o mar com portas quando este irrompeu? Deus não oferece uma explicação. Ele oferece a si mesmo. Diante da magnitude e da incompreensibilidade de um Deus que criou e sustenta o universo, Jó não tem mais argumentos, nem questionamentos. Ele compreende que estava falando do que não entendia, tentando julgar o incomensurável. Pois falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se humilha diante do Criador, cobrindo a boca com a mão. E ali, na sua humildade e arrependimento, Jó encontra a verdadeira resposta. Não uma explicação intelectual para a dor, mas a presença e a soberania de um Deus infinitamente maior do que ele podia imaginar. Era a paz que transcende todo o entendimento, encontrada não na ausência da dor, mas na presença do Todo-Poderoso. O Senhor repreende severamente os amigos de Jó por suas falsas acusações, exigindo que Jó intercedesse por eles. E após Jó orar por seus amigos, Deus restaura sua sorte. Ele abençoa a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes, novos filhos e filhas, rebanhos incontáveis e uma vida longa e feliz, vivendo 140 anos após sua aprovação, vendo seus netos e bisnetos. A restauração não foi apenas material, mas espiritual. A história de Jó não termina na dor, mas na redenção. Ele não apenas recuperou o que perdeu, ele ganhou uma compreensão mais profunda de Deus, uma intimidade que só o sofrimento pode forjar. Sua fé foi refinada, sua perspectiva alargada. Ele emerge da tempestade não como um homem marcado, mas como um homem transformado. A história de Jó
não nos oferece respostas simples para o mistério do sofrimento. Ela não nos diz que a dor tem sempre uma razão que possamos compreender, mas ela nos dá algo muito mais poderoso: a certeza de que Deus está conosco na dor, mesmo quando não o compreendemos. Que a verdadeira fé não é na ausência de problemas, mas na confiança inabalável em um Deus soberano, que pode permitir a tempestade, mas que também nos sustenta através dela e tem um plano que transcende nossa visão limitada, um plano de restauração e propósito. Jó nos ensina que a pergunta mais profunda não é por que eu sofro, mas para quem eu continuo confiando em meio ao meu sofrimento. E ao final, descobrimos que vale a pena confiar no Criador de todas as coisas, cujo amor e sabedoria superam todas as nossas perguntas. O legado de Jó é o legado de uma fé que resiste ao impossível e encontra a paz na soberania de Deus.